galera, beleza? Aqui quem fala é o Kalik. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo da nossa série de React, continuando de onde a gente tinha parado. A série da história de Hollow Knight. O vídeo que a gente vai reagir ainda é o mesmo do Um Cara que Analisa. Pra quem não viu o último vídeo, caso vocês não tenham visto o último vídeo longo, vocês provavelmente não vão entender este episódio. Então voltem lá pra assistir. Todos os créditos a Um Cara que Analisa. A cronologia e história definitiva de Hollow Knight é o nome do vídeo. Sem mais enrolações, bora lá. Bora começar a voltar ao React. Cia antiga. O palácio seria magnífico. Só pra relembrar, a gente viu os conceitos de cada substância do reino e o começo da Hollow Knight, as origens, e agora a gente tá no começo de Hollow Knight. Só pra relembrar. Um ode à gigantesca presença do próprio rei. A arquitetura por si só era apenas voltada a isso. Branco marfim era o que se fazia aparente nas estruturas. As próprias plantas que ali cresciam pareciam derivar da Dama Branca, porque também tinham a cor pálida que representava ambos os seres superiores. Tanto ele quanto a Dama Branca de lá governariam. Seus súditos passaram a vestir roupas especializadas, cobertas em branco. E sua paranoia com a própria grandeza apenas aumentou. Esse momento foi quando o rei decidiu fortificar seu reinado militarmente, fundando assim a Guarda Real. Dentro das espécies que viviam sobre sua vigia, ele escolheu os 5 mais fortes para se tornarem comandantes em seu exército. Esses seriam os 5 Cavaleiros Reais. Passaram por uma seleção específica, onde seriam testados e, por fim, treinados. Assim se formaram Poderoso Gemol, aquele que utilizava uma grande armadura de aço e empunhava uma massa enorme. Ele era o mais bondoso na forma de falar, sendo considerado até bastante engraçado. Feroz Dria, a mais rápida dos cavaleiros que tinha a maior expertise com a agulha no reino. Dria seguiu à risca seus deveres, se tornando uma protetora pessoal da rainha com o tempo. Ela amava o que fazia e a relação das duas se tornou de carinho. Gentil Isma, que nós não sabemos muito a respeito, fora sua posição como professora dos Cavaleiros Reais. Misteriosa Zimir, que portava o maior ferrão de Hollow Knight. Ela é estrangeira nessas terras, possuindo um sotaque característico e se tornou cavaleira pela sua habilidade com o ferrão. E por fim, mas não menos importante, o leal Oghren. Esse que foi o último a ser convocado para os Cavaleiros, onde podemos ver sua convocação ocorrendo na batalha contra o Defensor Branco. Ele era um novato no grupo e sempre buscava se mostrar digno do cargo que lhe foi conferido, pois tinha muito orgulho de fazer parte da guarda. Sua relação com Isma era muito mais forte do que com os outros, já que, sendo um novato, ele teria muito mais contato com a professora do grupo. Nesse meio tempo, o rei também entendeu que suas decisões não podiam ser unânimes. Ele precisava de alguém para ponderar. Assim, ele convocou a criatura mais inteligente de toda a Hollow Knight, Monomon, a professora. Não se sabe ao certo a origem de Monomon, mas eu acredito que ela nasceu no ácido, logo abaixo das hidrovias reais. Afinal, nunca exploramos a fundo aquele local e a morada da professora também é repleta de ácido. Então a gente pode considerar que ela é relativamente nova, se nós pensarmos que as hidrovias foram criadas artificialmente. Como conselheira do rei, ela também se tornou chefe de pesquisa do reino. Com isso, Monomon passou a estudar e catalogar tudo em Hollow Knight. Ela aceitou um aprendiz e ajudante, Quirrell, e então passou a construir... O Gold. Aqui é o Gold. Tem nem o que dizer. Quirrell é o melhor personagem que tem. É isso, só isso. Agora vamos voltar.
destruir os arquivos da professora, uma construção localizada no fundo do que era uma parte do Caminho Verde repleta de ácido. Esses arquivos guardariam no futuro toda a informação de Hallownest. Uma das coisas que temos conhecimentos que foram pesquisadas por Monomon e Quirrell são os cristais do Pico de Cristal. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma parte bem aqui em cima que a gente não falou muito a respeito ainda. Sendo sincero, eu acho que não existia nenhum incentivo para expandir Hallownest até essa parte do mapa logo de cara. Porque tem falta de recurso vivo aqui a ser explorado. O rei sempre buscou áreas habitadas primeiro, para ter súditos. Mas agora existia um incentivo porque foi-se descoberto as propriedades energéticas desses cristais, além da sua inegável beleza. Essa descoberta criou um movimento em cima da mineração dos cristais para a venda como artigo de luxo para os aristocratas da cidade. Muitos insetos buscando emprego encontraram sua vocação como mineradores, onde eles conseguiriam o gel para seu sustento a partir da extração desses cristais. A demanda explodiu. Os mineradores que já existiam não eram suficientes para a quantidade de extração exigida pela corte. Em busca de suprir isso, eles decidiram utilizar os próprios cristais como solução. Enormes golems autômatos foram construídos para minerar os cristais. Seus núcleos feitos utilizando justamente eles. Parte da mineração servia como sua fonte de energia, se retroalimentando. Assim, imparáveis e infinitos, eles permaneceriam ao lado dos mineradores. Esse, no entanto, foi o último acontecimento antes de outro momento de grande estabilidade em Hallownest. A sociedade funcionava, seu rei era adorado, sua guarda cuidava dos cidadãos. E seus inimigos não tinham mais força. O reino seria eterno, assim como o rei desejava. Ai, ai. É agora que vai começar mesmo começar toda a bagaça. Agora que vai acabar tudo. Eles estavam satisfeitos em se banhar naquela luz e a honraram por um tempo. Mas então uma outra luz surgiu em nosso mundo. Um Irme que assumiu a forma de um rei. O passado não perdoa e quem sofre não esquece. Essas duas verdades o Rei Pálido estava prestes a descobrir da pior forma possível. A linha do tempo dos acontecimentos coloca o início bem aqui, depois que os esforços de mineração do Pico de Cristal explodiram. Conforme os esforços para escavar cada vez mais joias cresciam, os mineradores também iam subindo, até chegarem na superfície. Essa seria chamada de Coroa do Reino, o ponto mais alto de Hallownest. O problema é que esse não era um local desconhecido, ou pelo menos inexplorado. Os mineradores que subiram ali logo perceberam o estranho local que tinham alcançado. Não parecia com nada que já tinham visto antes. Ou parecia. Tábuas carvadas em pedra sólida, mas que ainda se iluminavam quando alguém chegava perto. Elas descreviam algo que eles nunca tinham sequer cogitado, uma luz diferente do que já conhecem. O caminho guiava até a imponente estátua de um ídolo outrora esquecido. Se a Coroa do Reino é o ponto mais alto de Hallownest, ela se mantinha imponente acima de todos os cidadãos, como uma governante do trono que nunca lhe deram o direito, pois nem a conheciam. A estátua fala, ela sussurra. Provavelmente eu só devo ter esquecido. Mas eu não lembro em que momento do último episódio que falou. Quando que essa estátua foi construída? Porque para ela ser construída, deveria ser pelas mariposas.
Mas não falaram, mas eu não lembro de nada que falaram no último episódio sobre essa estátua. Então, aí, né? Aí complica. Mas vamos imaginar que foi em um momento aleatório por aí, antes do Rei Pálido chegar, daí deu no que deu. Diretamente nas suas mentes. Lembre-se, luz. Essa estátua foi construída pelas mariposas durante a época de adoração à radiância, e o Rei Pálido não sabia a respeito dela. Escondida no pico que agora era Hallownest, essa forma da radiância encravada em pedra seria o catalisador de tudo. Precisamos entender que a radiância opera com poder que, quanto mais pessoas sabem da existência dela, mais criaturas, mais fácil ela consegue se manifestar. Quanto maior é a quantidade de mentes alimentando essa lembrança, maior é a força da radiância em si. Por isso que a vida com suas filhas era tão equilibrada. Elas se alimentavam umas às outras de forma natural, equilibrada. E os sonhos eram nutridos voluntariamente, assim alimentando a sua mãe. Mas agora não seria algo voluntário. Simplesmente olhar para a estátua foi suficiente para encravar o mais básico do pensamento sobre a radiância na mente daqueles que presenciaram. E ela aproveitaria disso. Utilizando sua capacidade de se manifestar em sonhos, ela agora infectaria os insetos do reino com uma grande sugestão: selvageria. Assim, transformando-os de volta nas criaturas selvagens que um dia foram, mas que tinham sido resgatadas pelo rei, agora de volta às suas origens com muito mais agressividade. Esse evento catastrófico seria batizado como a infecção. Ela começou fraca, apenas deixando os cidadãos confusos, sem foco em suas tarefas rotineiras e algumas vezes parados sem motivo algum. Conforme a doença progredia, os indivíduos infectados se tornavam pontos de infecção também, focos, fazendo com que aqueles ao seu redor ficassem mais suscetíveis a serem influenciados. Logo, o rei começou a perceber que aquilo era um problema real. Tudo iria ruir se algo não fosse feito. A primeira tentativa de solução veio através dos pesquisadores no Santuário das Almas, um local dedicado a estudar e controlar a alma através de feitiços e amuletos. O curador do santuário era o Mestre das Almas, um grande inseto estudioso que se tornou um utilizador exímio da alma e seus feitiços relacionados. O rei tentou o método do santuário muito brevemente, até mesmo criando a partir de seus poderes um amuleto que emanava alma sem limites, a alma do rei, para que não houvesse dificuldade em utilizar aquela fonte de energia como a solução. Entretanto, o rei viria a perceber que o estudo do Mestre das Almas era perda de tempo, desaprovando sua pesquisa e direcionando sua atenção a outras possibilidades. Isso fez com que a mente do Mestre das Almas se tornasse frágil. Ele ignorou as ordens do rei de parar com a pesquisa e continuou seus estudos. Junto com o rei também se foi o amuleto da alma sem limites. Isso significava que em uma hora eles precisariam de uma fonte maior dessa substância. O mestre, junto com seus discípulos, começou a extrair as almas dos cidadãos da Cidade das Lágrimas e Tá bom. Até agora a gente viu a origem dos cavaleiros, como a radiância consegue infectar e como que o Santuário das Almas, como a origem do Mestre das Almas. E também uma coisa que no último episódio eu achei muito esquisita foi o fato de que que todas aquelas criaturas do Santuário das Almas já foram assim. São insetos
que viraram aquilo. Legal. Ok. Sumir elas, acreditando que os levaria à imortalidade. Onde no meio disso tudo ele pulou de curar a infecção para imortalidade, eu não faço a menor ideia. O santuário começou a se tornar uma grande pilha de corpos dos moradores de Hallownest. Devido ao consumo de alma exagerado, os corpos de alguns discípulos começaram a colapsar, se tornando uma massa disforme e sedenta por mais almas. Todo esse desastre ocorreu pois, sem perceber, todos os estudiosos já estavam infectados com a radiância e sua influência os levou à loucura. A situação estava piorando e o rei continuava sem soluções. O rei pálido então declarou estado de sítio. Ninguém entrava ou saía de local algum para não espalhar ainda mais a praga. Isso, no entanto, não veio acompanhado de uma solução. Os cidadãos estavam ficando desesperados com essa situação. Ocorreu uma tentativa de racionar recursos e tentar manter a ordem, mas isso não durou. Logo, começaram a ocorrer saqueamentos e com eles mortes. O caos estava instaurado. Em desespero, alguns cidadãos da Cidade das Lágrimas recorreram ao canibalismo, enquanto outros nobres se esconderam em sua morada chique, esperando pelo pior. Em seu palácio, o rei pálido apenas sabia que algo precisava ser feito, e logo, como último recurso, ele conversou com sua chefe de pesquisa, Monomon. Se tinha alguém nesse reino todo que poderia encontrar uma solução improvável para um problema impossível, seria a professora. Monomon, em seu extenso catálogo sobre Hallownest, encontrou uma substância que poderia ser a solução para o problema: o vazio. O rei rapidamente se interessou pela Tá, então agora que o vazio vai começar a entrar na história. Legal. Pra mim, a história tá bem diferente do que eu achava inicialmente. O criador desse vídeo tá explicando muito bem, tá dando pra entender muito direitinho. É isso. Agora a gente vai ver a origem do Nart, do Hollow, do receptáculo quebrado e por aí vai. Legal. Fonte de poder e decidiu estudá-lo junto à professora. Estudando o vazio, o rei descobriu que ele se comportava de maneira violenta quando algo possuindo alma se aproximava dele, criando grandes tentáculos e se debatendo violentamente para atacar. Mas, quando exposto a uma grande quantidade de luz, ele era estabilizado e se comportava como água. Esse conhecimento levou o rei a construir um grande farol no abismo, com a luz direcionada ao oceano de vazio que lá existia, para que ele pudesse coletar a substância e levar para seu palácio. Dentro do palácio foi construída uma oficina, onde o rei estudaria e moldaria o vazio, aprendendo suas propriedades. Lembra tudo que a gente discutiu a respeito do vazio no início do vídeo? Essas informações foram descobertas pelo próprio rei em sua oficina. Enquanto isso ocorria, Monomon também buscava uma forma de entender melhor a praga. Ela percebeu que a origem da infecção dos cidadãos se dava através dos sonhos. As palavras da radiância corrompiam a mente dos afetados e, junto com sua luz, lentamente induziam a insanidade através das sugestões nos sonhos. Dessa forma, para testar até onde a infecção alcançava numa mente, Monomon utilizou seus conhecimentos para criar uma vida artificial com pensamentos rudimentares. Essas criaturas seriam as águas-vivas. Monomon inseriu o pensamento mais rudimentar de todos nelas, sua própria criadora. Até hoje, essas águas-vivas apenas conseguem repetir Monomon em seus sonhos. Com esses testes, Monomon aprendeu muito sobre a radiância e como o poder de influência dela funcionava. Inclusive, as águas-vivas foram infectadas, mostrando que bastava um pensamento qualquer que infecção poderia acontecer.
O efeito colateral foi que a reprodução das águas-vivas saiu do controle, infestando parte do caminho verde próximo aos arquivos da professora e Ah, tá aí. No último episódio eu tinha falado sobre essa teoria, então realmente é verdade. É muito bom, muito interessante ela. Por mais que à primeira vista você não vê, depois que você descobre sobre essa teoria, você percebe que realmente faz sentido dela. Dá pra ver os pedaços do caminho verde aqui. Só que à primeira vista, você tá lá jogando pela primeira vez, você não vê isso. Formando no que hoje nós conhecemos como Cânion da Névoa. Após muito estudar sobre a substância e seu inimigo, ambos, Rei e Monomon, chegaram a um plano que, na falta de uma palavra melhor para descrever, era absurdo. Eles precisavam de um ser vivo que sonhasse, mas não possuísse pensamentos ou emoções. Assim, quando a radiância estivesse dentro dessa criatura para dar sugestões e infectá-la, ela ficaria presa justamente pela falta de conexões entre sonhos dessa criatura e o mundo dos sonhos que todos compartilhavam, já que nenhum pensamento existiria para compartilhá-lo. Bom, esse era o plano. Agora, como exatamente fazer algo consciente, porém que não possua pensamentos ou emoções? Aparentemente, agora vocês vão ter que confiar em mim, porque não tem em nenhum lugar do jogo explicando de onde foi que eles tiraram essa ideia. Existia uma chance de que uma semente da Dama Branca, injetada de vazio, daria luz a uma criatura viva e consciente, mas sem nenhum tipo de pensamentos ou emoções. E agora, se você pensar fazendo alguns pulos lógicos para tentar explicar, dá para imaginar que, como a rainha é considerada uma planta, apenas plantas podem surgir delas. E plantas são seres vivos. Já o vazio, por outro lado, consegue criar construtos obedientes e com consciência, permitindo que eles sigam ordens, mas sem estarem vivos de verdade. Juntando A mais B, a prole da Dama Branca injetada com vazio seria vivo, consciente, obediente, mas sem pensamentos ou emoções. Pelo menos a ideia era essa. A Dama Branca, portanto, se pôs a trabalhar. Ela geraria centenas... Tá, deu pra... Faz sentido. Então, agora tá mais explicado ainda o porquê do Nash tá aquele formato da cabeça dele. Porque é uma semente de árvore. E se for... E parando pra reparar, realmente... os chifres do Nash são muito parecidos com essa parte com esse caule da Dama Branca. Então realmente dá pra confiar nele enquanto é isso. de milhares de sementes. Essas sementes seriam então jogadas no abismo, o local mais baixo de Hallownest, onde o grande oceano da substância preta residia. As sementes, em contato e absorção do líquido, formariam ovos pretos, onde seriam gestados os, depois batizados, receptáculos. O abismo seria um grande poço e a caminhada para subir seria longa e torturante, desencorajadora. Sendo assim, apenas o receptáculo que fosse verdadeiramente vazio por dentro, sem nenhum pensamento ou emoção, apenas a necessidade de seguir as ordens, conseguiria subir todo o caminho até a saída, enquanto todos os outros morreriam lá, no fundo desse abismo. Eu sei que é um plano muito presunçoso, não é mesmo? É porque assim, sem brincadeira nenhuma, esse foi o plano do Rei Pálido. Pura e simples esperança que alguém ia chegar no topo do abismo sendo seu cavaleiro vazio, o Hollow Knight para os chegados. É isso que vemos no flashback ao adquirir o coração vazio, nosso personagem falhando por pouco e o cavaleiro vazio obtendo sucesso e sendo escolhido. E convenhamos que o salto lógico de botar a semente lá para ver o que acontece
para o que conseguir voltar é o escolhido é bem grande. Eu não consigo nem montar um raciocínio na minha cabeça fazendo esses pulos lógicos que faça sentido. Sinceramente, é uma das coisas que tem menos explicações no jogo todo. Antes de continuarmos, é bom falar a respeito do que deve estar sendo uma pergunta grande para vários ouvindo essa parte da... Vai, mas... Sei lá, é que... Vamos reparar. Não tem nem o que dizer, realmente. Pra mim, seria bem mais legal se, tipo, o receptáculo a semente fosse banhada no Palácio Branco. Tipo, jogasse a semente assim num laguinho de vazio ou numa bacia. Aí, o receptáculo que saísse. Não faz sentido não. Realmente, essa... Deixa quieto. Mas realmente é meio... É uma esperança meio forte que o Rei Pálido teve, né? Então... História. Existe uma grande parte da comunidade que teoriza e acredita que os receptáculos foram feitos fora do abismo, que seu nascimento se deu no Palácio Branco e que eles treinavam lá para se tornar o Cavaleiro Vazio, até o Rei Pálido olhar na cara de um e falar: esse aqui deu uma risada, joga fora. É isso que eu tava falando. É isso que eu queria dizer. Literalmente isso. Mas, parando para reparar... Mas tem um flashback do Nash que ele aparece no próprio abismo. Vamos dizer que é a opção número 1, que eles não nasceram no Palácio Branco, e sim no abismo, e que ia ser por sorte. E ele ser lançado no abismo imediatamente. Tem uma animação muito boa que foi feita pelo Sadist, chamada Escapismo, que ilustra justamente essa realidade, que é muito bonito, inclusive. Eu não estou dizendo com regra de que essa teoria está errada, só não é a que eu particularmente acredito. Para mim faz muito mais sentido os receptáculos já terem sido gestados dentro do vazio, porque o jeito mais eficiente de você encharcar algo é você, submergir aquilo na substância. Faria mais sentido todas as sementes terem sido postas no abismo sem qualquer vazio dentro delas. O vazio as preencheu e isso criou os receptáculos. É por esse motivo que a gente encontra nosso ovo aqui. Por consequência, isso explica o porquê de existirem alguns receptáculos, como o nosso personagem, fora do abismo. Eles teriam conseguido sair antes do Rei Pálido selar o local, mas depois dele ter acolhido o Hollow Knight, já que seu método de seleção claramente não era perfeito. Isso explicado, vamos continuar a história. O Rei Pálido agora possuía apenas um objetivo em mente: treinar aquele receptáculo até que ele se tornasse perfeito e pudesse aguentar toda a radiância dentro de si. O treinamento do Cavaleiro Vazio, apesar de necessário, não era a única medida que seria tomada. O rei sabia muito bem contra quem estava lidando e quais eram as armas de seu inimigo. Mesmo o Cavaleiro Vazio não possuindo qualquer pensamento, existia a possibilidade dela, depois de ter sido absorvida pela mente do Cavaleiro, conseguir projetar sua influência pela dimensão dos sonhos de maneira forçada, porque ela é muito poderosa. Por isso, ele precisava de uma prisão no mundo físico e no mundo dos sonhos. Essa segunda parte do plano seriam as sonhadoras. Tá. Agora vai ser a origem da Hornet, porque é uma sonhadora e a Hornet é a filha dela, né? Então vai ter a origem da Hornet agora. Mas sobre o plano do Rei Pálido,
se fosse para mim escolher, eu escolheria que eles iam ser feitos lá no Palácio Branco, treinados, e se alguém falhasse, ele ia pro abismo. Mas, como não é isso que acontece, é só sentar e aceitar, né? Mas a outra ideia seria bem mais legal. As sonhadoras seriam as que se colocariam em sono eterno para poder vigiar a radiância dentro do mundo dos sonhos, com controle sobre a essência e impedindo qualquer movimento dela, além de servirem para fortificar o selo que existiria no local de descanso do próprio Cavaleiro Vazio. Monomon, sabendo de seu dever e com a lealdade extrema ao reino, se voluntariou a ser a primeira sonhadora. O rei agora precisava de mais 2 voluntários. Ele sabia exatamente quais queria. Durante o conflito com o Nil Profundo, o rei veio a conhecer muito a respeito das tecelãs. Entendendo que elas possuíam uma magia fortíssima de aprisionamento com suas linhas através dos selos de ligação, o rei sabia que ele precisava de Hera como uma sonhadora. Não apenas para seu papel dentro do mundo dos sonhos, mas porque a magia dela era essencial para prender a radiância fisicamente dentro do cavaleiro. Hera seria difícil. Nil Profundo já era um local absurdo de se imaginar participando de uma negociação, e as tecelãs, por mais que fossem uma tribo sofisticada de aranhas, parecia existir em harmonia com as criaturas horríveis que lá moravam, talvez por uma diferença de poder tão profunda que o instinto das bestas simplesmente levavam elas à submissão. Para conseguir Hera, o rei precisava de uma proposta esmagadora, e aquele era o momento perfeito. Durante a infecção da radiância, o rei de Nil Profundo acabou morrendo de causas desconhecidas, deixando Hera viúva e sem uma herdeira. Sem mais nenhuma criatura de sangue nobre em seu alcance, Hera estava destinada a morrer sem deixar uma herdeira em seu local. Hera aparentemente é um ser superior e por isso sua prole apenas poderia vir de alguém do mesmo nível de casta. Então, o rei pálido lhe propôs uma troca. Ele teria uma filha com Hera, contanto que ela se tornasse uma das sonhadoras e lhe ajudasse com todas as exigências do plano. Hera, desesperada por ter uma herdeira, prontamente aceitou a proposta e ali um pacto foi selado. A filha que viria a surgir da união dos dois seria Hornet, nascida de Deus e Besta. Ela é a princesa de Hallownest e Nil Profundo, sendo herdeira por direito de ambos os tronos. Seu parto foi conduzido pela parteira e ela teve pouco tempo para passar com sua mãe, pois Hera tinha deveres a cumprir. Por esse motivo, a criação de Hornet ficaria com outras 2 rainhas. A gente vai falar sobre isso depois. Com Hera adquirida, o rei precisava de mais uma sonhadora para assegurar que não havia nenhuma traição por parte das 2. Monomon, sendo estudiosa e propícia à mudança de opinião, e Hera sendo literalmente sua inimiga, o rei precisava de olhos dentro do mundo dos sonhos que lhe fossem leais nos piores dos momentos, após até mesmo da morte. Esses olhos, ou olho, seria Lúthien, o atual vigia da Cidade das Lágrimas e aquele que reportava qualquer problema diretamente ao rei. Ele era um grande sistema de segurança que observava a cidade de cima, reportando tudo diretamente à guarda. A devoção de Lúthien era absurda, beirando a insanidade amorosa. Portanto, ele era o candidato perfeito para se sacrificar pelo rei, jurando sua lealdade. Assim, o trio estava completo. Monomon, Hera e Lúthien entrariam em sono induzido eterno para proteger o selo ao redor do Cavaleiro Vazio e tentar conter a radiância dentro do mundo dos sonhos. O local onde o cavaleiro ficaria selado, no entanto, ainda precisava ser construído. Utilizando seu conhecimento da bacia antiga e do vazio, o rei preparou uma estrutura perfeita para conter o cavaleiro. Um material imbuído com vazio que poderia ser selado com um selo de ligação, o tornando impenetrável. Essa estrutura seria o Templo do Ovo Negro,
a construção que encontramos logo no início do jogo. O motivo da estrutura ter sido construída aqui na encruzilhada ainda é debatível. A melhor teoria é que a casca externa é o corpo de um grande inseto que já estava aqui e eles apenas revestiram a parte interna com material especial. Todas as preparações estavam feitas. O Cavaleiro Vazio, com sua armadura branca impecável, foi então conduzido até o centro do templo, onde as correntes presas aos 4 cantos da estrutura foram amarradas a ele. O receptáculo, agora levantado fora do chão, focou para absorver a radiância dentro de si, uma habilidade apenas entregue aos filhos do rei. Dessa forma, a ameaça finalmente ficou presa dentro do Cavaleiro Vazio. Um selo de ligação foi colocado por tecelãs na estrutura inteira, no corpo dele, nas suas correntes e na porta interna. Agora, a porta também estava selada com o sono sincronizado das sonhadoras. E, por fim, um selo final na porta do templo. Momentos de tensão que com certeza fariam sua respiração parar. Depois de um grande suspiro de alívio, eles perceberam que estava feito. O templo era perfeito. As sonhadoras eram perfeitas. O selo das tecelãs era perfeito. O plano inteiro era impecável. E ainda assim, ele não funcionou. A partir daqui a gente já sabe o que aconteceu. Mas é legal que a gente tenha descoberto a origem das sonhadoras. Mas de 57 minutos e 24 segundos, tem 1 hora e 43 minutos e 51 segundos. Para isso aqui, a gente já estaria praticamente no final. Então, eu quero saber o que tem daqui para cá. Você vai dizer sobre a viagem do vai ser literalmente a viagem do cavaleiro. Mas não custa nada. É a viagem do cavaleiro. É a viagem do cavaleiro. Então, eu tava aqui pensando, e se a gente, como a gente já sabe, como a gente já jogou Hollow Knight, a gente já sabe, todo mundo já sabe o que acontece durante a gente tá lá. Então, eu vou assistir até a parte que o cavaleiro chega em Hollow Knight. E aí a gente já vai pro próximo vídeo. Porque senão vai ficar muito tempo só em um vídeo. E aí vai ficar estranho. Dentro das minhas raízes, sinto claramente o enfraquecimento do recipiente. Sua suposta força foi mal julgada, foi manchada por uma ideia enraizada. A contenção aconteceu por um período, sem dúvidas. Os moradores acharam que estava tudo certo e que a vida retornou ao normal. Dentro do Cavaleiro Vazio, no entanto, uma batalha interna acontecia. Sabe toda aquela premissa do Cavaleiro Vazio ser vazio? Então, ele não era vazio. Pelo que é dito pela Dama Branca, a ideia de criar um Cavaleiro Vazio em si não era falha. Ela só foi executada de uma forma incorreta. O receptáculo escolhido não era vazio e por isso o plano deu errado. Não era como se o próprio Hollow Knight não tivesse em busca de cumprir seu dever. Ele cumpriu o papel que lhe foi dado com maestria e precisão. O problema é que seu papel não era algo dentro das suas capacidades desde o início. Essa situação apenas enfureceu a Radiância mais ainda, e agora o plano tinha virado uma grande defesa para o próprio inimigo, já que os selos eram definitivos, e da mesma forma a Radiância conseguiria
poderia influenciar o mundo físico. Isso significava que o que antes servia para prender ela dentro do cavaleiro, agora era uma fortaleza a protegendo. A infecção evoluiu e se tornou uma praga. Ela dizimaria a mente de todos os cidadãos de Hallownest. A influência deixou de ser uma sugestão e passou a ser ordem, caos, destruição e violência. Nada permaneceria intocado pela sua luz por muito tempo. A praga passou de psicológica para física. A alma dentro dos infectados começou a transmutar em uma coloração laranja muito forte. Com o tempo, isso tomaria conta do corpo do infectado, levando aos seus olhos ficarem dessa mesma cor. Essa alma transformada, no entanto, crescia de forma desenfreada no corpo de cada um, expandindo seus corpos e mudando as suas formas. Em estágios extremamente avançados, os corpos dos infectados começavam a exalar um ar pesado, como se as próprias partículas de alma no ar ficassem infectadas também. Esse ar, em concentração suficiente, se condensava, tornando-se líquido. Esse líquido viscoso, por sua vez, coagulava em grandes bolhas com a textura similar à carne. E, com o tempo, essa carne apresentou traços de vida própria, conseguindo criar instintos de sobrevivência e preservação. Pequenos coágulos laranjas descritos como criaturas unicelulares agora mostravam a capacidade do ódio da radiância. Todo esse processo foi um murro no estômago do Rei Pálido. Desiludido, ele não sabia mais o que fazer. Para que ninguém descobrisse seus pecados, ele selou a porta do abismo com uma fechadura que apenas sua assinatura divina conseguiria destrancar. Em seu palácio, outra tragédia acontecia no seu círculo mais íntimo. Ele havia dividido a alma do rei, seu amuleto pessoal, em dois, dando uma das metades para sua rainha. Eles assim estariam juntos para sempre. Só que no palácio, a Dama Branca não residia mais. Ela, compreensivamente, sentiu vergonha de participar da carnificina que foi a criação do Cavaleiro Vazio. Dezenas de milhares das suas crias mortas, abandonadas naquele poço de trevas, transformadas em sombras, incapazes de sequer entenderem por que vieram ao mundo. Isso era crueldade demais. O problema é que seu instinto, sua vontade primária como a raiz, era de reprodução. Ela entendia que não havia uma forma de controle sem restrições. Então, ela se exilou. Sua forma de exílio se deu em seus jardins. Ela criou um casulo com suas próprias raízes e se prendeu com amarras místicas e um grande selo de ligação. Assim, ela nunca mais poderia gerar novas sementes. Dessa forma, por mais que vontade sangrasse pelos seus pensamentos, ela não tentaria mais ser mãe. Dria, a sua leal defensora, a seguiu até os jardins e manteve sua guarda fora do seu grande casulo a todo momento. Véi. Agora eu fiquei até... Nossa, velho, dá até vontade de chorar aqui. A Dama Branca é uma das minhas personagens favoritas. Ela é muito... sei lá. Oi. velho. Bom, agora a gente termina a história da Dama Branca. Termina a história... Não termina a história... Termina a história do Hollow. Termina a história da Era. A partir daqui, um monte de gente já sumiu, já não consegue mais fazer nada. Muita gente morreu. E o que resta é ver o que tem mais. Velho, a radiância pra... Tinha que ser a radiância, velho.
Durante esse período, em todo o canto de Hallownest, a sociedade mudava. Com a infecção dos cidadãos, ameaças constantes começaram a aparecer até para quem não era infectado, principalmente a tribo dos louva-a-Deus. Sendo uma praga que primeiro infecta a mente para depois consumir o corpo, os louva-a-Deus nunca chegaram a ser afetados pela radiância. Suas mentes eram fortes como aço pela disciplina que eram ensinados desde muito novos a seguir. Não havia como ela, com sugestões de selvageria, invadir uma mente que já busca um conflito para a melhora própria a todo instante. Por isso, no pico da infecção, eles tinham que proteger sua vila dos moradores infectados que encontravam um caminho até lá. Comandando essas defesas no topo da hierarquia dos louva-a-Deus, sempre estiveram os 4 lordes, os exemplares mais polidos de sua espécie. Eles comandavam não por direito de nascença, mas por mérito. Esse mérito, por sua vez, não era mantido em igualdade por todos os lordes. O 4º lorde, o mais fraco, acabou tomando um interesse pelas criaturas infectadas. Ele percebeu como sua selvageria permitia que até um simples cidadão de Hallownest, fraco e sem nenhuma capacidade de luta, rivalizasse com os nobres guerreiros da sua vila. Esse lorde era o único macho do grupo e sua busca por poder levaria a uma decisão que seria considerada insana pela maioria. De sua própria volição, esse lorde se entregou à radiância. Junto contigo também havia um grupo de rebeldes que aceitaram a praga. As outras lordes, horrorizadas com esse ato, expulsaram o lorde traidor de sua vila junto com todos os seus apoiadores, que agora iriam buscar sua moradia nos jardins da rainha. O traidor, que tinha uma filha, que nesse processo ficaria para trás à mercê das lordes. A filha do traidor, no entanto, tinha muito a temer. Ela era apaixonada por Zimir, um dos 5 cavaleiros reais. A relação das duas era recíproca e Zimir também amava a louva-a-Deus. O problema é que esse tipo de relação interespécie é algo que os louva-a-Deus condenam com a morte. Até o momento, isso havia sido permitido pela posição de poder que seu pai mantinha. Mas agora, sem essa proteção, as lordes estavam livres para declarar seu julgamento na filha do traidor. Ela foi morta por suas tias e enterrada muito fundo no Jardim da Rainha, numa área coberta. Calma. Tu tá me dizendo que as lordes louva-a-Deus mataram a própria sobrinha porque ela gostava de uma pessoa de outra espécie? Mano. Mano, cada vez que a história passa fica pior. Tá cada vez pior. É um monte de gente já indo de vala. Já é mais uma pra conta. Mano. E ainda por causa disso, a gente tem que fazer aquela porcaria de quest de flor. Por causa disso, a gente tem que entregar aquela flor. Que a única coisa que ela presta é pra dar uma conquista e um final. Difícil pra caramba ainda. Não, pelo amor de Deus. Coberta por espinhos, para que sua amada nunca mais pudesse lhe encontrar. A morte de sua amada quebrou o coração de Zimir, que já estava abalado pela situação atual do reino. Ela se afastou de seu dever e se trancou em casa na Terra dos Descansos, onde ela passaria a eternidade em luto pela morte daquela que ela mais amou e sem nem ao menos poder lhe dizer adeus. Junto com Zimir, a debanda dos outros cavaleiros foi rápida também. Hegemol desapareceu do reino, deixando sua armadura para trás, essa que foi roubada por um verme que passou a utilizá-la. Até hoje, seu paradeiro é desconhecido. Isma faleceu por consequência das batalhas incessantes e foi enterrada em seu atual local de descanso. Entretanto, é difícil saber se ela morreu antes ou depois da infecção
a alcançar o seu pico. E por fim, Ogryn se viu perdido de todos os seus deveres. Ele tinha muito orgulho de ser um membro dos 5 Cavaleiros Reais, mas agora não havia mais o que lutar, não tinha como vencer. Isso levou Ogryn a também se afastar da guarda e estabelecer sua morada logo acima do local de descanso do corpo de Ysma, para que ele sempre pudesse cuidar da memória da sua professora. No final das contas, o rei se viu em uma batalha literalmente impossível. Não havia mais soluções e, portanto, ele fugiu. Utilizando o aprendizado que teve com as tecelãs sobre selos de ligação e seu estudo com o vazio, ele selaria o seu palácio inteiro dentro de um dos moldes que ele havia construído para seu exército. Mano, literalmente todo mundo morreu. As crianças do vazio que eram jogadas no abismo morreu. Sonhadoras morreu. Dos cavaleiros só sobrou Azemir e o Ogryn. O resto morreu. Rei Pálido morreu. Deixa eu ver quem mais. A sobrinha lá das Lordes morreu. A Dama Branca se exilou, decidiu ficar sozinha, meia morte, vamos considerar assim. O reino inteiro morreu. Vamos ver quem mais. Até agora, que eu me lembre só. Que eu me lembre. Porque se tiver mais, aí complica, velho. Dimensão própria dentro do mundo dos sonhos, na mente desse molde. Eu ia falar uma coisa, só que... Não, deixa. Não ia falar nada, não. Assim, ele poderia ainda viver a eternidade em seu pequeno domínio, rodeado de súditos incapazes de entender o que acontecia do lado de fora. Mas, até no seu refúgio pessoal, ele não sobreviveu. As pistas sobre o que matou o Rei Pálido estão onde nós encontramos o seu corpo. Moldes que são os seus soldados autômatos feitos de vazio, jogados no chão e escorrendo a substância. Sua sala repleta de partículas pretas que representam uma área infestada com vazio. Então, a minha interpretação é que o rei foi morto pelos seus próprios moldes. Nós vamos explorar isso melhor um pouco mais à frente. Porém, a consequência de trazer o vazio para o mundo dos sonhos é que a substância fica muito mais potente. Imagino que, por causa disso, esses moldes conseguiram fugir das ordens de comando que o rei lhes deu. Eles se revoltaram, lhe atacaram e mataram-no dentro da sua própria sala. Por isso existem tantos moldes ao redor do trono quando o encontramos. É porque uma luta ocorreu aqui entre o monarca e seus supostos súditos. Esse foi o destino final do Rei Pálido, que fugiu de uma batalha que ele mesmo provocou contra um inimigo que nunca lhe fez mal antes, para terminar na sua sala de trono, morto pelos soldados de sua própria criação. A partir desse ponto, não se acredita que muito ocorreu. Segundo o Inseto Ancião, vários aventureiros vieram até Hallownest em busca de riquezas e sonhos, mas eles nunca retornavam para a superfície após descerem pelo poço de Dirtmouth. O reino continuou em seu estado de decadência, apenas esperando definhar até a morte completa. É importante mencionar que durante esse período, diversas criaturas acabaram sendo atraídas para Hallownest. Um grande inseto pertencente a uma trupe devota aos pesadelos foi dado a tarefa de morrer dentro do reino para que um ritual pudesse ser performado no futuro. Outro viajante notável chegou guiado pelos resíduos de luz do Rei Pálido que ainda eram emitidos
do reino. Esse viajante é a buscadora de deuses, um inseto pertencente a uma raça que vive dentro de um mundo dos sonhos particular na mente do seu corpo principal. Assim, onde ela peregrina, carrega todo o seu povo junto consigo. O objetivo dessa raça é encontrar fortes deuses e venerá-los, deixando-os ainda mais fortes através da sintonização com foco de poder em suas mentes. Eles vão ser mais relevantes em tempo. Com o passar do tempo, a radiância lentamente se tornava mais forte, sempre buscando quebrar seu confinamento. Até que em algum momento, ela conseguiu quebrar a casca do Cavaleiro Vazio no mundo físico. Isso ecoou um pulso de energia muito forte. Esse pulso alcançou locais distantes a Hallownest, atingindo um pequeno receptáculo que havia escapado do abismo muito tempo atrás. Assim, esse receptáculo sente a necessidade de retornar ao reino sem saber o porquê, pois sua memória já está corrompida pelo ar daquelas terras e ele não se lembra de mais nada. Ele traça seu caminho de volta para casa, seguindo a bússola do seu coração, pois peregrina a um destino que sua mente desconhece, mas o seu corpo lembra. Ao chegar na beirada dos penhascos vivantes, ele observa Dirtmouth ao longe. A vila é pequena e quase apagada, um símbolo do destino que aguardava Hallownest. E assim começa a Hollow Knight. Em Albion, onde quer que você vá ou faça, sua montaria te acompanhará em sua jornada. Talvez... Tá. Meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, cara. Agora que a gente já descobriu, aqui tem mais vídeo pra cá. Porém, eu queria ver a parte da história mesmo. Se quiserem que tenha mais um episódio nessa parte daqui, vocês comentem. O que aprendemos? Não cavem pedras roxas. Não falem com estranhos, principalmente mariposas. E não peça para elas gostarem de você. Não faça um lugar extremamente complexo de se sair. E quando você olhar e falar, gostei desse daqui, fui com a cara dele. Não feche esse lugar com mais de, sei lá, quantas crianças lá dentro. Não ame não maltrate crianças, porque no fim pode ser tudo à toa. Ah, velho. Essa é a história, né? Vou ficando por aqui. Falou, galera. Mano, eu tô traumatizado, pra ser bem sincero.